Oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje nós continuaremos a ver sobre a Idade Moderna e, mais especificamente, sobre o processo de centralização do poder que aconteceu nesse período da modernidade. E na última aula nós vimos sobre esse processo de centralização do poder em Portugal. Hoje nós veremos esse processo em um outro país, em um outro reino. Hoje nós veremos o caso francês. Um ponto importante para nós vermos aqui, antes de entrarmos realmente no caso francês, é o que foi o absolutismo monárquico, né? O que foi essa centralização do poder, porque entendendo o que é o absolutismo, a gente pode partir já para a compreensão de como que na França foi possível o absolutismo, né? Então vamos lá. O que é o absolutismo monárquico? Em poucas palavras, é o poder concentrado nas mãos do rei. Então, o rei absolutista ele controlava todo o Estado. Não tinha, por exemplo, um parlamento que estivesse lá ponderando as decisões do rei. Todo o poder de decisão estava na mão de uma pessoa e era o rei ou a rainha, né, o monarca. E essa ideia do poder concentrado, poder centralizado nas mãos do rei, é o que rege o absolutismo. Mas vamos aqui para a segunda parte, que é o que permitiu que o rei, né, se tornasse um rei absolutista, o que tornou possível o rei governar com plenos poderes. Entender realmente o que permitiu ao rei ter esse poder absoluto é uma coisa que vai levar para a gente, né, mais de uma aula. Mas vamos entrar aqui rapidinho, né, no que aconteceu lá no final da Idade Média que permitiu, né, que o rei tivesse meios, que tivesse dinheiro, né, para estabelecer um organismo de controle. Lá na transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos uma aliança que é formada entre o rei e a burguesia. A burguesia que estava lá interessada que tivesse, né, um único poder controlando as taxas, acreditando que assim ela teria mais lucros, e o rei que precisava do dinheiro da burguesia para ter um exército, né, para que ele conseguisse, com esse exército, proteger seu reino e não precisasse mais haver aquela divisão de poder que havia no período feudal. Então, essa aliança entre o rei e a burguesia dá para o rei as condições financeiras de criar não só um exército, mas também de criar um mecanismo de governo, de criar uma burocracia estatal, de criar órgãos que auxiliassem o rei no processo de governança. Então, né, a partir do século XVI, a gente tem, lá na França, pelo menos, a criação de alguns mecanismos de governo, como conselhos e ministérios, e mais uma série de funcionários que exerciam aí o poder em nome do rei e permitiam que o rei controlasse o país de modo absolutista. Na França, nós tínhamos aí alguns organismos políticos que vão se destacar. Primeiro, a gente tem os intendentes, né, que eram funcionários que iam estar representando o rei nas províncias da França. Tinha também a divisão em estados gerais. Os estados gerais eram assembleias que eram integradas pela nobreza, pela igreja e, né, pelo terceiro estado, que nós chamamos, que é o restante da população, são os burgueses, os camponeses, os trabalhadores pobres que vivem nas cidades. E esses estados gerais são fundamentais para a gente entender mais para frente a Revolução Francesa. Então, vocês não podem esquecer aqui que a França, já desde o século XVI, era dividida em estados gerais, que eram assembleias, né, que tinham 3 estados. O primeiro estado, a igreja, né, o primeiro estado era formado pelo clero, pela igreja, o segundo estado, que eram os nobres, e o terceiro estado, que eram os burgueses, os camponeses, os trabalhadores pobres. Além dos estados gerais, também tinha o Conselho de Estado, que era um conselho composto aí por 4 pessoas, que eram ministros do Estado, que ajudavam o rei a decidir algumas questões de maior importância. Havia também o Conselho de Despacho, que era um conselho integrado pelos ministros,
que ajudavam a administrar o reino. Tinha o Conselho da Fazenda, que eram ministros que eram responsáveis por administrar a finança, né, o dinheiro do reino. E, por fim, né, nós tínhamos o rei, que era aquele ser que tinha em suas mãos, né, todo o poder, que governava lá por meio dos seus decretos. Ele escrevia, né, as legislações, tinha o direito de interferir na justiça, nomeava todos os seus funcionários. Existiam ainda, né, além desses organismos, alguns outros conselhos, como da Guerra, da Marinha. Então, tinha aí uma série de órgãos, de ministérios, que iam lá auxiliando o rei a conseguir governar com plenos poderes. Lá na França, um desses reis absolutistas que, né, se tornou tão importante, né, tão grande, um exemplo tão forte do absolutismo francês, que foi chamado de Rei Sol, foi Luís XIV. Luís XIV, então, foi um monarca absolutista francês que governava quase sem nenhum limite. Ele fazia as leis, ele controlava a justiça, ele cobrava os impostos, ele nomeava os funcionários. Então, quase toda a administração da França estava lá concentrada nas mãos de Luís XIV. Para conseguir governar, né, com tantos poderes, Luís XIV se aproximou, né, da burguesia, colocou alguns burgueses como ministros do seu governo e, né, levou a corte, né, a se reunir em Versalhes, que era a morada de Luís XIV durante o seu governo. O Palácio de Versalhes, né, que era um palácio muito grande, muito suntuoso que tinha lá em Paris. E Luís XIV ficou conhecido como Rei Sol porque dizia, né, que a nobreza estava lá girando ao redor do monarca, como os astros giram ao redor do Sol, né? Tudo girando ao redor de Luís XIV. Por conta disso, né, chamou-se Luís XIV do Rei Sol. E essa submissão da nobreza ao rei era necessária para que os nobres conseguissem favores, né, que tinha do monarca. Então, eles curvavam-se a Luís XIV para conseguir manter o seu prestígio, para conseguir manter a sua influência, né, dentro daquele contexto do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes, então, foi um ponto, né, importante para a gente pensar esse contexto da governança, do absolutismo que nós tivemos na França aqui no século XVII. O Palácio de Versalhes, né, que foi a moradia do monarca. Foi um palácio que foi construído para ostentar o poder do rei, ostentar a riqueza do rei, e que era, né, um cenário de vários rituais que existiam dentro da corte francesa. Era lá no Palácio de Versalhes que aconteciam as cerimônias públicas, onde eram elaborados alguns rituais de comportamento que mostravam, né, quais escalas da nobreza eram superiores a quais, onde a nobreza fazia aí a manutenção do seu prestígio. Porque, né, estar morando fora de Versalhes, estar longe do contato do rei, significava que você não tinha realmente uma relevância social, não tinha uma relevância política, e para um nobre, né, isso era praticamente uma morte, né, porque a nobreza ela dependia dessa relação direta com o monarca para conseguir fazer uma manutenção do seu prestígio na sociedade. Versalhes era, então, um palácio extremamente suntuoso, extremamente luxuoso, né? Onde vivia o rei e a nobreza. Foi um espaço, então, ampliado para servir como palácio real. Era um espaço que tinha uma série de alas, de corredores, de andares, de quartos, de salões. O Palácio de Versalhes foi então decorado com espelhos muito requintados, estátuas, metais preciosos, tecidos caros. E por que tinha toda, né, esse luxo no Palácio de Versalhes? Foi porque o palácio era uma forma de representar a autoridade e as riquezas do rei, né? Então, por isso que tinha tanta riqueza dentro daquele espaço. E por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido bem essa questão do absolutismo na França. Na próxima aula, nós continuaremos a ver sobre
a centralização do poder e vamos ver mais a fundo o que legitimava um monarca absolutista. Então é isso e até a próxima aula.